O Roberto Andreotti, do Vossoroca, manda abraço ao Arnaud, a mim, ao Wellington. Roberto, tentei falar com você hoje o dia todo, não consegui, seu telefone só dava ocupado. Ele que é lá da escola Daniel Verano, ele encaminhou para nós umas fotos que alguns voluntários realizaram a limpeza da escola estadual Daniel Verano nesta semana. Uma ação assim muito interessante da direção da escola, né? Uma iniciativa da direção e também dos voluntários. E ele questionou aí algumas coisas relacionadas a serviços que a prefeitura poderia fazer. Como não consegui falar por telefone, vai o recado por aqui. A prefeitura informou que pretende realizar aí a limpeza na calçada da escola Daniel Verano e também pretende continuar a poda das árvores, já está no planejamento, tá bom? A Dirce Campos Henrique, ou Odirce, né, do Rio Acima, nos acompanha. João Emílio, do Parque Bela Vista. O Arnaud fez bem em sair do PT, pois o partido está sujo. Tem uma opinião aí. Arnaud, você acredita que a corrupção só existe no PT ou no PSDB também tem? Existe corrupção em todos os políticos corruptos, independentemente de que partido ele seja. Tem corrupção no PT, tem corrupção no PSDB, tem corrupção no PMDB. Infelizmente, é um mal da política nacional. E a cada momento nós precisamos discutir o combate à corrupção, sabe? Seja lá, doa quem doer, custa quem custar. E qualquer tipo de corrupção. Qualquer tipo de manobra para ganhar dinheiro, porque quando você aceita esse tipo de coisa, vai faltar o remédio no posto de saúde, vai faltar, sabe, um transporte coletivo decente, vai faltar uma manutenção da cidade mais adequada, vai faltar moradia. Então, o dinheiro que está no cofre público não é do administrador, é do cidadão. E o PSDB, Arnaud, sempre foi assim, o partido das privatizações. E você bateu muito nisso, Sim. nessa questão. Me lembro assim, de discursos inflamados seu em relação à questão da terceirização. Isso não te incomoda? Hoje você está no partido que foi o que deu início a esse processo de terceirização no Brasil, em vários setores, né? Verdade. Algumas coisas funcionaram muito bem, funcionam muito bem até hoje, é verdade. E outras nem tanto, né? É verdade. Você acha que eu concordo com o preço do pedágio do PSDB no estado de São Paulo, que hoje é meu partido? Lógico que não. Mas também não concordo com as privatizações que a Dilma está fazendo e que o Lula fez. Como também não concordei com a privatização feita pela água e esgoto de Votorantim. Na época você chegou a se manifestar para o ex-prefeito? Não tive essa oportunidade. Eu falei com o vereador Marcão, papeleiro, que é meu amigo, considero, independentemente de ter saído do PT. Repito aqui, eu tenho muitos amigos petistas em Sorocaba. Não pedi para ninguém sair, vou considerar todos eles. Infelizmente vão sofrer e vão amargar, infelizmente, muitas coisas ruins pela frente. E quando você falou com o Marcão? Falei com o Marcão, ele falou, olha, é uma decisão que o partido está tomando, é uma decisão que o prefeito tomou, está tranquilo lá em Votorantim. Aí eu me quietei, não falei, como é que eu vou me meter em Votorantim se eu não consigo nem resolver os problemas do PT de Sorocaba? E você acha que essa foi a... Eu acho que essa foi uma das... Eu acho que é a principal. Porque eu acho que o PV errou. Essa é a minha opinião pessoal. Porque ele deixou de cumprir princípios básicos do que era o PT lá atrás. Fazer plebiscito, referendo, para saber a opinião da população antes de você tomar uma decisão de uma coisa que mexe com a vida de todo mundo. Ouvir primeiro para depois tomar a decisão. Só ir na Rádio Ipanema dizer e defender o que ele fez... Não é, primeiro que não era a proposta do PT que a gente construiu, e muito menos o caminho mais adequado sem ouvir a população. Eu acho que ele errou. Um dos fatos que ele perdeu foi aí. Na minha opinião, pessoal, pesou bastante. E a outra, a gente sabe que foi o rompimento com o Fernando, né? Que se sentiu mais ou menos o que eu me senti. Então, traído. Então, se ele não tivesse rompido com o Fernando, com certeza... ele tinha continuado como prefeito da cidade, que fez um bom governo, fez um mau governo, mas em algumas questões ele pecou e a população disse não para ele por causa dessas questões. Uma delas foi não pelo jeito de governar, não pelo jeito de governar, pela forma de agir agir politicamente em determinadas ações,
como, por exemplo, a concessão da água e esgoto da cidade. O Fernando também. E o Fernando também. Esses 2 pontos foram cruciais para ele perder as eleições, no meu ponto de vista, e eu ouço muito isso em Sorocaba. Então, não é opinião só minha, é de muita gente. Arnaud, e qual é a sua relação com o Erinaldo, com a vereadora Fabíola e com o grupo político que atualmente administra a cidade? Eu ainda não tive nenhum contato. Com nenhum deles? Com nenhum deles. Não tive nenhum contato, e se for convidado, com certeza virei a Votorantim conversar com eles, sem nenhum problema. Até porque nunca tive nenhum problema pessoal. Que a Fabíola, ela foi eleita também nesta semana como uma representante regional dentro do PSDB. Ela, o Panunzi e o Lipe, né? São os representantes da nossa PSDB região. Na região, sim. Então, provavelmente você terá um contato com ela, Com certeza, né? eu vou discutir movimento sindical com ela, vou discutir o que ela conhece por aí para a gente estar se relacionando. É vida nova e eu vou me integrar fielmente ao meu novo partido. Vou trabalhar, não vou ficar afiliado parado, eu vou ser um filiado atuante, vou ser um militante, vou contribuir com o que eu puder contribuir. E vou trabalhar dobrada Maria Lúcia estadual, Lipe federal o ano que vem. Isso já é uma decisão tomada. Entendeu? Vou contribuir para isso. Tá, quem diria, né? Quem que um dia podia imaginar ouvir uma declaração dessa do vereador Arnaud Pereira? Para quem gosta de política, para quem acompanha a política de Votorantim e a regional, né? Porque nós estamos aqui, mas a comunicação é a mesma, o rádio é o mesmo, a televisão, a TVT é a mesma, então a gente acaba acompanhando tudo. Então, dificilmente você que está em casa não sabia ou nunca tinha ouvido falar do Arnaud Pereira, né? E se você se sabe do Arnaud Pereira, eu tenho certeza que você ficou tão pasmo quanto eu ao saber que o Arnaud Pereira estava indo para o PSDB e agora aqui já declarando para quem vai ser aí os candidatos a deputado estadual e federal dele. Maria Lúcia Amari. Maria Lúcia, aliás. Maria Lúcia. Maria Lúcia. De nada a ver com a Amari. Maria Lúcia Maria Cardoso Lúcia Pinto. Cardoso Pinto. Não tem nada a ver com a Amari. Não tem nada a ver com a Amari. Já teve. Já teve, mas não quer mais. Não quer mais, então tá bom. Mas se ela tiver uma recaída, daí você vai romper recaída com o PSDB pessoal, também? não, recaída pessoal é um problema que não me meto na vida pessoal de ninguém, nunca fiz. Agora, politicamente, ela afirma que jamais terá qualquer tipo de relação politicamente. Eu acredito nisso. E vida pessoal eu não me meto, não de ninguém, cada um é cada um leva a sua vida, mora com quem quer, casa com quem quer, namora com quem quer, fica, beija com quem quer. Isso aí é problema de cada um, eu não tenho nada a ver com isso. E a Maria Lúcia é uma pessoa que a gente convive também aqui em Votorantim, ela tem trabalhado muito aqui pela cidade e é uma pessoa que a gente tem um respeito, um carinho muito grande, porque é uma pessoa muito atenciosa. Me surpreendeu muito, ela me surpreende muito. Todos nós. Ela me surpreende pela liderança, porque quando ela foi candidata a primeira vez, é porque ela era candidata da esposa, era a esposa do prefeito de Sorocaba. E ela se destacou tanto na função e se empenhou tanto para ser uma deputada de respeito, que hoje ela assume a principal secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Arnaud, você acredita que o seu exemplo de dar essa resposta para o PT pode ser seguido por outros petistas que estão descontentes, infelizes dentro do Partido dos Trabalhadores? E não vou muito longe, viu? Aqui na cidade de Votorantim tem pessoas do partido, não só ex-vereadores, mas filiados, militantes de muito tempo, que mesmo com essa tristeza, com essa mágoa, permanece. Você acha que você vai ser um estimulador aí para que outros petistas tomem essa coragem e saia para outro partido? Se tiver passando mal, correndo o risco de ficar doente psicologicamente e com descrédito, jogado pelos cantos, amargurado por não ter espaço, por não ter vida própria politicamente, faça. Crie coragem da mesma forma que eu criei e façam.
Façam enquanto há tempo, porque, infelizmente, não dá para você ficar no lugar onde você não é respeitado, onde você não é considerado. Em lugar nenhum do mundo. Isso é princípio básico na vida de qualquer cidadão. Principalmente na vida política, que ela é muito dinâmica. Ela é muito ágil, E, infelizmente, na política tem esse tipo de coisa. Essa é a parte ruim da política, porque política a gente discute todo dia. Nós fazemos política todo dia, política em casa, política no trabalho, política no trânsito, política na rua, no partido. A vida nossa, todo cidadão é político. Então, aqueles que se encontrarem dentro do PT, da mesma forma que eu me encontrei, saia, se liberte. E eu estou à disposição para acolher todos eles que queiram fazer. Tá aí, ó, o recado dado aqui pelo Arnô Pereira. Seja feliz, né? Então não fique amargurando aí tristeza onde você não está se sentindo bem. Queria dar aqui um recado, aliás, um recado muito importante, a gente fica até feliz. Hoje, conversando com o Marcos, que é um dos diretores da empresa de ônibus São João, pessoa que a gente tem um carinho muito grande, um grande empresário, uma pessoa que está sempre atenta aos fatos da cidade. Ele passou para nós que a empresa está precisando de 3 profissionais, são 3 vagas, né? E ele achou que a TV Votorantim são vagas que a TV Votorantim pode estar conversando com a pessoa em casa. A primeira, aliás, são 2 vagas para monitora para transporte escolar. Monitora para transporte escolar. E uma outra vaga, que é uma vaga, é para agente de bordo. Esse é masculino. As 2 outras vagas é feminino, tá? O salário está em torno de R$900, tem R$16 por dia de ticket refeição, todo dia R$16. O café da manhã toma na empresa, convênio médico e hospitalar extensivo aos dependentes legais e a empresa paga integralmente, transporte gratuito, ilimitado e ilimitado a todas as linhas de Sorocaba e Votorantim. E participação nos lucros e resultados da empresa, que é o PLR, né? Então, gente, olha aí, são 2 vagas, 2 para monitor de transporte escolar e outra de gerente de bordo. O gerente de bordo é masculino. Eu estou sem o telefone aqui, mas é só ligar lá na São João, tá? Falar que você ouviu aqui na TV Votorantim e se colocar à disposição. Se não for para você, você sabe aí de quem está querendo trabalhar, quem está buscando uma oportunidade, né? Tem bastante jovem aí que está querendo trabalhar. Dá essa dica, são 2 vagas. Monitor do transporte escolar e agente de bordo masculino. Eu queria pedir para o Carlos André, até porque o tempo está passando, a conversa aqui está boa demais, mas nós temos algumas matérias que foram produzidas exclusivamente aqui para o debate dos fatos. Uma foi hoje, que aproximadamente 60 moradores do Jardim Tatiana manifestaram em frente à prefeitura para reivindicar a reintegração de posse. Então, vamos dar uma olhadinha nessa matéria que o Erinaldo hoje acordou, chegou na prefeitura e teve essa surpresa por volta de 7h30 da manhã. Mais de 60 moradores do Jardim Tatiana permaneceram a manhã toda em frente à Prefeitura Municipal de Votorantim devido à intimação para deixar o local sobre a ameaça de reintegração de posse nos próximos dias. Os moradores não estavam agitados, apenas queriam conversar com o prefeito. Nós estamos há um tempo sofrendo uma certa pressão dos fiscais que estão indo lá falar que vai ser derrubado em 24 horas. Então a gente sai para trabalhar e quando está para retornar não sabe se a casa vai estar de pé. Então a gente queria que um órgão público, alguém desse um parecer para falar para a gente se é verdade ou não é. Foi montada uma comissão de moradores que tiveram sim a reunião com o Erinaldo, onde foi decidido o adiamento da reintegração. Agora, no final da reunião com o prefeito, eu estou indo confortada embora, que ele disse que a intenção dele é regularizar e não de demolição. As famílias estão no local há pouco tempo e compraram cada lote, segundo o prefeito, por R$3.000. Toda a área é composta por terrenos em que foram feitas comercializações em áreas invadidas. O compromisso dele de mandar uma assistência social até o Jardim Tatiana
para conversar com 14 famílias que inicialmente teve uma ordem judicial para despejo, para reintegração de posse, e daí ele vai avaliar a situação de família por família. A Prefeitura garantiu que vai dar total assistência à família e verificar quem está cadastrado no programa Minha Casa Minha Vida. Começar a cadastrar essas famílias para colocar num plano habitacional. Após esse adiamento, a reintegração não tem prazo para acontecer. O prefeito Erinaldo recebeu uma representante dos moradores e tranquilizou a todos, dizendo que a intenção é regularizar a situação e que esse despejo, essa reintegração, ela não vai acontecer da forma que os fiscais ou a polícia ou a guarda municipal teria dito lá no Jardim Tatiana. A gente espera, né, que realmente essas famílias possam ser pelo menos ouvida, né? E uma solução seja dada, não da forma que às vezes acontece, com demolição, com pessoas sem ter lugar para ir, porque são pegas de surpresa, né? Então, é isso que a gente espera. Eu até fico até feliz, né? Porque geralmente a gente vê as autoridades não recebendo as comissões e não foi o que o prefeito Erinaldo fez. Ele recebeu a comissão de moradores, dialogou com a comissão e deixou todo mundo bem mais tranquilo. Tem uma nota da prefeitura, Luciana? Segundo a prefeitura, a suspensão da reintegração é temporária. Ela vai acontecer, porque as famílias já foram notificadas e já vêm sendo notificadas há muitos anos. Isso é o que diz a prefeitura, né? Assistentes sociais e da Secretaria Jurídica irão fazer visita a 14 famílias que estão na área pública, objeto da ação que foi impetrada já no ano passado, em dezembro de 2012, ou seja, na administração anterior. O prefeito determinou que os casos sejam analisados para saber quais são as famílias que se enquadram aí nos processos de regularização fundiária. E eu não sei se está na matéria, se tem para chamar, que hoje à tarde teve sim a demolição de uma casa. Está aqui a outra. Está aí? É nessa mesma região? Não, é em outro bairro. Se a gente já pudesse colocar, que o assunto é o mesmo, né? Então tá bom, vamos lá. Carlos André, vamos. A Prefeitura realizou uma reintegração de posse no Jardim Maria José na manhã desta sexta-feira. Helenir Modesto morava com mais 2 pessoas há 31 anos no local. Meu filho era pequenininho, eu comecei no barraquinho, não tinha água encanada. No terreno também foi construído um bar onde Helenir tirava o sustento da família. Barraco, sobreviver, sabe que trabalhar com carrinho de gelo para levar para trabalhar e vir regar meu sangue aqui. Eles não precisam disso. Eles não precisam. E uma que nem a área da prefeitura é, sabe o que é esse aqui? É a área da Maria José, a falecida Maria José. A prefeitura está tomando posse de uma coisa que não é dela. Por volta das 15 horas, máquinas da prefeitura iniciaram a demolição da casa. Policiais militares e guardas civis estavam presentes, mas não foi necessária nenhuma intervenção. Parte dos pertences da família estavam na calçada em frente à sua antiga casa. Os ex-moradores se abrigaram na casa de parentes que também moram no município. Helenir conta que fez um cadastro na prefeitura para receber um terreno, mas que ainda não obteve respostas. E onde eu fui na prefeitura procurar atrás disso, ninguém me informou nada, nem prefeito, nem ninguém. Fui correr atrás, falei com o Pedrinho, Nunes, tudo, mas ninguém tomou providência para mim. Vou passar por nota. Bom, esse caso, se puder voltar aqui para mim, para eu falar isso. Nesse caso, a prefeitura informou que os proprietários foram, por diversas vezes, a prefeitura usa aqui até uma palavra que... Bom, agora eu não vou conseguir encontrar, mas incontáveis vezes procurados para avisar da reintegração, de que eles haviam ocupado uma área que não era permitida, que a área não pertence a eles, né? Onde fica essa área, Luciana? No Jardim Maria José, aqui em cima, próximo para cima do SESI, entre o Parque Bela Vista e o... Área nobre, né? Ali é uma... Perto do shopping novo. Mais ou menos. Enfim, mas que os réus, que eles chamam de réus, aí os moradores, mesmo sabendo que deveriam ter sido notificados, não aceitaram e, segundo a prefeitura, não restou outra alternativa.
A moradora disse que estava fazendo caminhada e quando voltou deu de cara aí com os agentes lá falando, olha, hoje à tarde a gente vai derrubar sua casa e seu bar. Então a gente fica naquela, né? Será que ela foi avisada? Ela tinha consciência real do que iria acontecer? Porque você imagina, da manhã para a tarde você tem que tirar tudo da sua casa e segundo ela, há 31 anos ela morava lá. Então não é uma ocupação recente de 2, 3 dias, né? Bom, é essa a dúvida que fica, Wellington. Então tá, essa é uma situação... Se você permite... Pois não, eu ia relembrar aqui um episódio, que uma das imagens, uma das fotografias, a gente que gosta de notícia, de jornalismo, fotojornalismo, uma das imagens que mais marcaram para mim é você sendo colocado num camburão, algemado e sendo vereador. E foi justamente você interferindo numa ocupação. Não sei se... Claro que você vai lembrar, né? Porque acho que você não foi algemado e passeou de camburão muitas vezes na sua vida. Então, você vai lembrar desse caso. Na realidade, foi na Vila Helena, um casal de 60 anos que morava numa área pública, área da prefeitura, no governo Amari. Infelizmente, não teve diálogo. Quando eu cheguei, eles estavam quebrando guarda-roupa, derramando arroz no chão, a senhora sentada no chão chorando. E aí eu retirei, e os moradores muito revoltados, para não ter conflito, eu retirei os moradores do bairro inteiro, que estava lá na cabeceira da pista do aeroporto, e fui fazer um protesto na Avenida Ipanema. Fechamos a Avenida Ipanema. Aí foi quando chegou o comandante totalmente descontrolado, jogando gás de pimenta e jogando as motos em cima das pessoas que estavam sentadas. Quando ele falou assim, você vai pagar por isso, eu falei, quem vai pagar é você por não ser comandante. Aí ele deu voz de prisão, prenda esse cara. Aí veio 11 em cima de mim, me bateram, algemaram, enfiaram dentro do camburão. Aí depois ele teve que ser, como oficial, trancar a matrícula na faculdade de Sorocaba, ir embora para Botucatu por 2 anos, para reparar, como punição pelo erro que ele cometeu. Teve sindicância, eu entrei com representação na Corregedoria do Estado, na Ouvidoria do Estado, teve sindicância interna e ele foi punido pelo ato que ele cometeu naquela época. Então, e esse caso aí, eu queria dizer que normalmente a família ela é notificada pelo oficial de justiça no mínimo 15 dias. Ela tem 15 dias para recorrer. Então, dificilmente essa família foi pega de surpresa. Ela foi notificada, com certeza, pelo oficial de justiça, e como já há muitos anos é notificada, achou que não ia dar em nada. Aí realmente foi surpreendido com a demolição. Isso que é o que aconteceu com o pessoal do Jardim Tatiana. Eles receberam a primeira notificação agora e já procuraram tomar uma providência. Eles não ficaram esperando. Corretamente, está certo, está certo. Muito bem. Mas, Luciano, o pessoal está ligando aí, gente participando, tem tantos prêmios, tantos brindes hoje. Eu estou sentindo a falta de várias pessoas aí que a gente sempre está ligando. Tem bastante aqui. ligação. Será que é o telefone que é novo, que é diferente, e as pessoas estão... mas está aparecendo. Eu acho que é muita gente ligando mesmo e ela não consegue nem atender todo mundo, né? Está ocupado. A Georgette Ramos Laureano, do Jardim Toledo. Eduardo Batista Souza, lá do Trujillo, em Sorocaba, nos acompanha. Olha só, isso é novo, hein? Abraço para o Eduardo Batista Souza, bacana. A Maria Luísa Nunes. Aliás, o bairro é o bairro do Paulo Mendes e do Panúncio. E do meu sobrinho, que tem o escritório da empresa dele na Rua do Panúncio. E é seu sobrinho ou não? O Orlando Júnior é meu sobrinho, não é. Eduardo Batista Souza não é parente. Não é. Tá. Mas estive lá hoje, na Armando Salles de Oliveira. Então tá bom. A Cátia Cláudia Laureano Lopes, do Rio Acima, nos acompanha. Genilson Luiz Neto, do Vossoroca. Angélica Bueno Freitas, da Vila Guilherme. Lauren Cristina Bueno Freitas, também da Vila Guilherme. O Ananias Ribeiro Lima, do Parque Bela Vista. O Héctor Henrique Costa, da Vila Garcia, nos acompanhando. Irene Marli Laureano Rolim, do Serrano 2. O Alexandre Lopes, do Rio Acima. Arnaud, o que você acha do fator previdenciário no Brasil? É uma tragédia e eu sofri com ele quando entrei com a minha aposentadoria. Você faz os cálculos, o INSS pega toda a sua contribuição de 35 anos,
exclui as 20 piores contribuições e aí aplica o fator previdenciário baseado na expectativa de vida. Aí, na hora de aposentar, você perde 30% do valor da sua aposentadoria, 27% a 30%. É um crime que faz com o trabalhador que trabalhou a vida inteira e, na hora de aposentar, tem isso em mente. Foi uma promessa do PT em acabar com isso e não acabou. E existe uma proposta da presidente Dilma de fazer o fator 95, que é somar, tentar em estudos um projeto de lei, em acordo com as centrais sindicais, que esse fator 95 seria a somatória dos anos de contribuição com a idade da pessoa. Deu 95, ele aposentadoria integralmente e não era pego pelo fator previdenciário. É isso que todo brasileiro está esperando que aconteça. E o que aconteceu agora recentemente pelo Supremo Tribunal Federal é muito importante, é considerar que os anos trabalhados após a aposentadoria, o trabalhador, se for mais vantajoso para o trabalhador aposentado, que ele possa recorrer e ter uma aposentadoria melhor. Isso é muito bom para o trabalhador brasileiro, para aquele que trabalhou a vida inteira. Então, mas o fator previdenciário é um crime. Infelizmente, tirar 30% do trabalhador na hora que ele vai aposentar é lamentável ainda e precisa ser corrigido. O Marcelo Rodrigues, do Jardim Icatu, manda abraço ao Wellington, a mim e ao Arnaud. Roberto Ruiz, da Chave, manda abraço a todos. Everton Henrique Costa, da Vila Garcia. O professor e contador Chiquinho, do Centro, manda abraço a mim, ao Wellington e ao Arnaud. A Daniela Aparecida Batista, do Jardim Clarice, parabéns a todas as mães, ela diz. O Misael Camargo, da Parada do Alto, do lado de Sorocaba, ele ressalta. Também nos acompanhando, que Votorantim também tem Parada do Alto, né? Está lá nos acompanhando. A Carmen Lúcia, do Serrano 2, manda abraço a todos. O Claudino Piatti, do Parque São João, também manda abraço. A Preta, também do Parque São João. Abraço, Preta, também manda abraço a todos nós. Daniela Pegoretti, da Vila Garcia. João Batista Freitas, da Vila Guilherme. Valdeci Nascimento, do Serrano 2. Elcio Ribeiro Lima, do Jardim Clarice. Kelvin Gustavo Bueno Freitas, da Vila Guilherme. Keila, do Pintaí. Beijo a todos. Ô, Keila. Obrigada aí pela audiência. Olha, se você tiver na hora do almoço, não tiver com vontade de fazer comida ou tiver na rua, vai lá no Pintaí que vale a pena. A gente almoça lá quase todo dia, viu? Sem falar do carinho, do atendimento que a gente tem, né? Aquela coisa de família, aquela coisa de cozinha também bem caseira, né? É uma delícia. Sem falar do João, que é aquela delícia de criança que fica ali brincando com a gente, conversando com a gente. A Ângela Bueno Freitas, da Vila Guilherme, e a Patrícia Quierme, do Serrano, ela diz: sou assistente social e estou passando o que o Arnaud passou. Não, estão passando rasteira em mim, ela diz. Ou ela está mandando recado para alguém. Será que é como profissional ou é como militante política, não? Eu não sei. Infelizmente, Patrícia esse tipo de atitude acontece em vários ramos de atividade. Você teve no Exército, né? Eu tive no Exército Brasileiro, eu sei como é que é também. O Edgar Barbosa Maciel, do Jardim Archila. Abraço ao Arnaud. Se tivesse 10 políticos iguais a você aqui em Votorantim e Sorocaba, seria muito diferente, ficaria bem melhor. Opa, obrigado pela referência aí. O Ezequiel Amorim, da Vila Garcia, nos acompanha. O José Alcides Costa, da Vila Irineu, manda um abraço ao Arnaud, outro ao Wellington e para mim. Kleber Fernando, da Vila Nova. Meire Pessuto, do Rio Acima. Luiz Roberto Saldanha, o primo do nosso cinegrafista aqui, lá da Vila Nova, nos acompanha. O José Ronaldo Rodrigues, do Votocel. Wagner Antônio Manuel, do Dominguinho. Fabiana Nunes, da Vila Irineu. Laís Fernanda Pessuto, do Rio Acima. Tereza Barros, do Rio Acima. O Kaique Ong, também do Rio Acima. O Claudemar Barros, do Rio Acima, em peso, nos acompanha. Alice Campos, da Chave. A Roseli Rodrigues Camargo, da Vila Carvalho, de Sorocaba, também sempre conosco. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência que nos acompanha aí pela internet. O Maurício Pavão, do bairro Nova Sorocaba. Opa. Esse é novo aqui, hein? Bacana. Deve ser algum fã do Arnaud aí, conectado com a gente. Agora vem uma crítica aí, ó. O Carioca, do Sindicato dos Papeleiros. Opa, conheço Carioca. Então vamos lá.
Arnaud, por tudo que você representou no PT e como sindicalista, tudo que ele fez, se agora está indo para o PSDB, é o fim da carreira política, até porque ideologia é ideologia. É a opinião do Carioca aí. Vamos lá, o que você responde para ele? Eu gosto muito do Carioca, considero ele meu amigo. Ele sabe as coisas que eu sempre passei. Ideologia, infelizmente, é uma coisa que está em extinção. É coisa que tem dentro da gente, mas organizado em partido político hoje está difícil. Mas e o pessoal, que ele está se referindo à sua ideologia, não do partido? Tá, sua ideologia. O que aconteceu com ela? A minha ideologia, ela foi abalada, foi destruída em parte pelo partido que eu acreditei. Acreditei em muita coisa que infelizmente não é verdade. Mas a minha ideologia pessoal continua a mesma. Eu vou defender os trabalhadores como sempre defendi. Vou defender as causas dos trabalhadores em todas as instâncias. Se for preciso defender trabalhador em greve, eu vou defender. Eu não mudei minha ideologia daquilo que eu penso. A ideologia partidária eu mudei, porque eu não acredito nela. Mas a ideologia pessoal é a mesma. De honestidade, de sinceridade, de companheirismo, por acreditar e construir as coisas corretas, isso eu não vou mudar nunca. Isso eu vou levar comigo para sempre. E, principalmente, combater corrupção, porque dizer eu sou contra a corrupção é uma coisa. Você encarar o combate à corrupção é totalmente diferente. Não aceitar ela para si. É questão de formação de pai e mãe, não é de partido político. Meu pai e minha mãe ensinou, leve para casa o que é seu, o que é dos outros é dos outros. Não se suje com coisa que não é necessária. Isso é formação pessoal, é coisa que a gente tem dentro da gente. E não dá para você aceitar subir num palanque e pedir voto para corrupto, porque você está sendo corrupto tanto quanto o que o cara é. Não dá para aceitar, não dá. O seu problema não é com o PMDB, não, propriamente dito. Não tenho problema nenhum com o PMDB propriamente dito. Agora, com as figuras políticas do PMDB, algumas figuras políticas do PMDB, de Sorocaba, principalmente aquele que entrou no PMDB, que tomou de assalto a presidência do PMDB, porque o Oswaldinho, eu sempre tive problema na Câmara com o Oswaldinho, mas me respeita, e eu respeito ele. Pergunta para o Oswaldinho, que foi presidente do PMDB, que tomaram o PMDB de assalto no mesmo dia, se ele está contente com essa figura que assumiu a presidência do PMDB. Não está contente, entendeu? Então, são coisas que a gente carrega para sempre. O Arnaud, do jeito que a política vai, né? Aliás, os nossos telespectadores que estão sempre atentos com o noticiário, viu que essa semana o vice-governador do estado de São Paulo, o Afif Domingos, ele assumiu o ministério, um ministério criado já pensando no Afif Domingos, que é um ministério que cuida das pequenas e microempresas, que sempre foi a bandeira política do Afif Domingos, e o PT, para garantir o partido do Afif Domingos nas próximas eleições, criou um novo ministério só para poder dar esse espaço para o Afif Domingos. E o Afif Domingos, obviamente, não falou não. Deu tchau para o Alckmin, né? Como vice-governador. Ele não abandonou a função de vice-governador, mas ele se desligou politicamente do Alckmin, né? E foi para Brasília assumir o novo ministério. Você já pensou, porque é uma coisa que eu pensei essa semana, nós vamos ver ainda, eu digo assim, somados para chegar a um cargo de poder. PT e PSDB juntos? E daí como fica? Porque, veja só, é o vice-governador do PSDB. Sim, que não é do ministro, PSDB. Não é do PSDB, mas aceitou a ideologia. Aceitou. Como ministro do PT. Isso. O PT que a gente construiu jamais
aceitaria uma coisa dessa. Até porque o Afife Domingos sempre foi contra o PT e sempre Agora, nunca teve problemas de assumir a posição política de direita dele. Ele é de extrema direita. Ele foi secretário do Maluf. Ele é de extrema direita. E que é uma pessoa importante porque nunca escondeu isso, sempre assumiu. Sempre assumiu ser contra o PT e de direita, de extrema direita. Sim, o Reinaldo Caiado. Tem agora eu pergunto, foi o Afife Domingos que mudou ou foi o PT que mudou? É óbvio que foi o PT que foi para a direita. Não foi o Afife Domingos que deixou de ser o que ele sempre foi. Foi o PT que deixou de ser o que ele era. Criou um cargo específico para um cara de extrema direita. Então, quando o PT aceita isso, vai querer me questionar de quê? Mais um exemplo recente, nível nacional. Você entendeu? Então, o que dá para a gente fazer esse raciocínio, e me reporta aqui ao Carioca, cadê a ideologia do PT? De ser um partido socialista, um partido de esquerda, contra as injustiças sociais, em defesa dos trabalhadores, e queria tomar o poder a serviço dos trabalhadores. Serve a quem hoje o Partido dos Trabalhadores? Na sua grande maioria. Se não aos grandes empresários, aos grandes banqueiros, aos grandes empreiteiros. E as migalhas. E mesmo assim ainda são as migalhas que são para os trabalhadores que são aplaudidas. A fortuna que a família do Lula teria... Eu não queria nem entrar nisso, mas, gente, isso me incomodou muito. Mas então, isso é conversa de Facebook, de internet, ou tem fundo de verdade? Filho com fazenda? Tem fundo de verdade, sim. De canais de televisão? Tem fundo de verdade. Olha, o tráfico de influência usou, no mínimo, usou o tráfico de influência do pai para ficar milionário. No mínimo. Então não é conversa. Não é conversa. Sabe? Não é conversa. E aí... a gente vai assistir ainda PSDB fazendo coligação com o PT? Mas o PSDB sempre fez coligação com o PT e o PT com o PMDB em vários estados do Brasil. É só no estado de São Paulo que não faz. PT e PSDB? PT e PSDB tem em vários estados do Brasil. Tem em prefeitura na Paraíba. Sabe? E eu não sou o primeiro a sair do PT para o PSDB. Deputado federal do PT de Santa Catarina foi para o PSDB. Então, não é antes de ter essa lei da fidelidade partidária. Então, eu não sou o primeiro, entendeu? E acho que nem vai ser o último. E nem vou ser o último. Principalmente depois que acontece. Que para mim, olha, o que fizeram? Quem é Renan Calheiros? Vamos começar. Quem é Sarney? Maior latifundiário do estado do Norte e Nordeste. Do Maranhão. É dono de 1/3 do estado do Maranhão. E comanda o restante. Do Nordeste, uma parte. O outro é o Agripino, no Rio Grande do Norte. Entendeu? Sorte que ainda tem um pouquinho de centro-esquerda em Pernambuco. Com o PSDB. Que sempre foi a família Reis, e agora com o menino o Campos, né? Eduardo Campos. Do PSB. Mas... E ele se elege senador por outro estado. Olha como é que é. E é esse o principal aliado do PT. Depois vem quem sempre foi contra. Para conseguir chegar mas ao governo. O problema... E principal, para conseguir governar, não é a mesma estratégia de Câmara Municipal de um município? No PT não era assim. Se o prefeito não tem maioria... Ele não tem mais dificuldades do que quando... Isso é verdade, mas o PT não era assim. O PT nunca foi assim. Aceitar qualquer um por qualquer preço, mesmo sabendo que a legenda política dele é escandalosa para a opinião pública. Porque nós entendíamos que o PT, quando chegasse ao governo, ele ia fazer composições e depois ia andar para a esquerda. E ele, a cada dia que passa, dá passo à direita. Por isso que eu falo que hoje o PT é um partido de centro-direita. Porque ele não faz coligações com... Por que ele não faz coligação com o PSOL? Não tem. Era coligar com o partido de esquerda, não era? Não tem.
Arno, os governos federais petistas, não dá para negar que avançou em muitas questões sociais. É verdadeiro, lógico que é verdadeiro. Lógico que é verdadeiro. Se não fizesse esses acordões aí... Não, eu acho que não precisava disso. Conseguiria? Para fazer o Bolsa Família funcionar como funcionou e ajudou muitas famílias do Brasil, sabe, para fazer o que Minha Casa Minha Vida fez no campo da moradia popular... Isso é reconhecido então, mas pelos tudo isso adversários. Não tem que passar pelo Congresso, tudo isso não é voto. Se você... Depois que você... Não necessariamente. Não é assim que funciona. Não é assim, porque, olha, quando você vota, as pessoas têm que entender o seguinte. A lei principal que faz melhorar a qualidade de vida do cidadão brasileiro, tanto no município, quanto no Estado, como na União, se chama... orçamento público, a lei do orçamento municipal, que são divididos em 3 projetos de lei. A LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, tem o plano plurianual, são 3 básicos. O plano plurianual, você vai votar no primeiro ano de governo, a intenção do prefeito para os 4 anos. Os 3 anos do mandato, dos 3 últimos anos dele, mais o primeiro ano do próximo governo dele. Aí ele vota todo ano a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o esqueleto do orçamento. É ali onde vai dizer, olha, aqui vai acontecer X coisas no município. E aí vem o orçamento, a peça orçamentária, que tem que chegar em todas as câmaras municipais. Lei de Diretrizes. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí vem o orçamento. A lei orçamentária é o corpo preenchido, podemos exemplificar. Que é a LOA. Que é a LOA, entendeu? E aí, o que acontece? Você apresenta para a Câmara Municipal o bolo completo e ele fatiado para todos os serviços públicos prestados no ano seguinte. É X% por lei para educação, para a saúde, e aí você... para a folha de pagamento, que vai para investimento... Então não depende do legislativo para... Votou o orçamento... E o governador, tanto municipal como estadual ou federal... Então, assim, porque, olha, a gente gosta de política, a gente faz política, mas às vezes a gente não entende. A Dilma está essa semana pedindo, pelo amor de Deus, para que votem a questão dos portos brasileiros. Não sei se acompanhou essa discussão. Acompanhei. Por que ela precisa ficar se implorando tanto, se rebaixando tanto, né, para que os deputados votem algo que, segundo consta, é para o bem do andamento do país e dos portos, né? Apesar do garotinho ter dito que... Aí que está, Érica. Tem uma coisa na política que o que você fala para o eleitor é uma coisa, que você pratica, muita gente pratica o contrário. Isso que precisa acabar, mudar no Brasil. Existe uma coisa que eu sempre fui contra, emenda... O vereador ter verba garantida por emenda. O vereador tem que saber... para Sorocaba. Votorantim não é assim, o vereador, ele tem que... Não, Votorantim não tem. Olha, a Câmara, o vereador tem que saber o tamanho do poder que ele tem. Ele não sabe. Ele não precisa estar com o pires estendido para o prefeito para conseguir as coisas. É só ter uma união na Câmara Municipal, porque... Quem decide, quem vota são os vereadores. Então, se os vereadores se unirem e fazer uma emenda para melhorar... Aqui em Votorantim, você sabe que a oposição ela é maior do que a situação. Sorocaba também. E isso você acha que faz com que a oposição pudesse exigir mais? Com certeza. Agora, o que ele precisa fazer? Criar uma consciência. E aí não é a vontade do vereador, pura e simplesmente. O vereador, ele é um porta-voz da população. Se um bairro chega para o prefeito e fala, olha, precisa urgente daquela determinada obra, um investimento ali, a união dos vereadores vota aquela emenda, foi aprovado. Só existe uma maneira do prefeito não cumprir no ano seguinte sem ser processado. É não arrecadar o que está previsto. Porque o que é aprovado é lei. É lei, o prefeito tem que cumprir. Então, voltando lá. Então, não é aí que nasce os acordão? O prefeito, a presidente, não tem que estar bem com esse pessoal aí todo? Depende do perfil do chefe do executivo. O Lipe
tinha um perfil diferente. Não, eu vou ceder emendas parlamentares, é isso aqui, e as pessoas votam. O Âmara já era diferente, falou, não tem emenda parlamentar e eu faço maioria e rejeito tudo. É o que eu quero e acabou. E ele mantinha a Câmara sobre o cabresto dele. Uns por gostar dele, outros por medo. Não cumpria o exercício de ser legislador. E ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para representar a comunidade na Câmara Municipal. No Congresso Nacional, tem 14 milhões por ano do orçamento da União. Era 14 milhões, não sei esse ano qual é a quantia, para o deputado federal destinar em emenda parlamentar para a sua cidade, para a sua região, para o seu estado. E aí, o que acontece? Foi aprovada a emenda, mas muitas emendas ficam presas no Executivo e não é liberada as emendas parlamentares, aí eles começam, a própria base de apoio do governo começa a boicotar o seu governo como o objetivo de liberar as suas emendas para levar dinheiro prometido para a sua cidade e para o seu estado. Nossa. Expliquei? Bem explicado. Eu tô começando a entender como é que funciona. É isso que acontece, é isso que aconteceu. A Patrícia Kierme está falando aqui conosco pela internet. Sim. Ela que disse que também passaram uma rasteira nela e ela está explicando. E ela vem com uma denúncia junto. Por favor. Aliás, ela quer dizer que passaram uma rasteira. Ela diz, fui demitida, trabalho, mas tem muito da influência política na gestão anterior. Após denunciar premissa da minha atribuição, que é garantir direitos, barbaridades que aconteciam na cidade onde trabalhava com crianças e adolescentes. Nossa cidade, CMDCA, CMAS, Conselho Tutelar sem comprometimento. Então, me identifiquei com o que ele relatou, pois nesta hora todos viram as costas, mas não podia compactuar com os abusos que aconteciam ali. O que reforço é que vou em frente, se for o caso, corregedoria. Então, tá aí a denúncia da Patrícia. Eu acho que a Patrícia, parabéns, Patrícia, eu acho que você está corretíssimo, tem que correr atrás de seus direitos, tem que denunciar as coisas erradas e vá na corregedoria sim, porque se você tem certeza, com razão, a justiça virá. A justiça virá. Nós temos também a Dineia Márcio Sena, do Boa noite, Luciana. É o Márcio Sena, do bairro Itapeva. Queria saber a posição do companheiro Arnaud em relação ao nepotismo cruzado entre Votorantim e Sorocaba. Ou não aconteceu? Abraços e sucesso. Você ainda é companheiro? Lógico que sou companheiro. Sou companheiro e estamos juntos. O slogan de Sorocaba. Na realidade é o seguinte, foi boa essa pergunta, porque eu sou autor da lei que acabei com o nepotismo no município de Sorocaba. Você acompanhou esse caso Votorantim e Sorocaba? Acompanhei esse caso Sorocaba e Votorantim, mas isso foi mais um caso político do que nepotismo. Porque, gente, tanto é que foi arquivado pela Justiça. Essa semana foi arquivado pela Justiça. Em Sorocaba. Em Sorocaba. Em Votorantim ainda não. Em Votorantim ainda não existe, no meu ponto de vista, nepotismo intermunicipal. Existe nepotismo. E esse termo, nepotismo cruzado, de onde surgiu? Aí é que está. Você contrata. Aí eu vou dizer assim, quando você contrata com fins Isso não estava previsto em nada. Não está previsto na lei municipal. Então não é nepotismo. Tá. Pela lei municipal, não é. Você não pode contratar parentes até terceiro grau, se você é funcionário público, se você tem está em cargo de confiança. Mas eu posso contratar seu irmão e você pode contratar meu irmão. Lógico que pode. Nepotismo trocado. Aí que está. Dentro do município, se a justiça entender que é nepotismo trocado, aí sim prevalece na lei, se for comprovado dessa forma. Agora, se você, por exemplo, provar que não conhecia meu irmão e contratou ele pela competência profissional, ele vai provar na justiça que não foi nepotismo cruzado. Entendeu? Agora, isso é dentro do próprio município. Como é que eu vou considerar nepotismo de pessoas que trabalham em poderes distintos, em municípios distintos? Não cabe. Na minha opinião, não cabe. Isso não é nepotismo. Isso aí é uma decisão política de geração de desgaste da oposição
em quem está administrando a cidade. É só ver quem foi que levantou essa lebre em Sorocaba e quem levantou essa lebre aqui. Foi só em Sorocaba. Foi só em Sorocaba. Quem foi que levantou? A oposição ao PSDB. E cá entre nós, a oposição... vou citar aqui o nome do Crespo. O Crespo não é oposição ao PSDB. O Crespo é oposição ao Vitor Lippe. É oposição pessoal, que eu acho um erro político. Até porque o padrinho político dele é o próprio Panunzio. É o próprio Panunzio. Então ele fica atacando o Lippe a todo momento, mas às vezes ele está atacando o Panunzio, não está atacando o Panunzio. Aliás, disse que hoje foi um belo almoço entre ele e o Amari no Világio, lá em Sorocaba hoje. Almoçaram junto. Olha o barbudo aí, gente. Um passarinho me contou. E esse passarinho levantou da mesa do lado, que, caramba, só falta o capeta do meu lado, eu vou embora. Levantou e foi almoçar em outra mesa. E me ligou para avisar que teve esse desprazer de ter os dois juntos no horário do almoço. Ah, meu Deus. Aí eu falei, olha, eu não passo por esses momentos porque eu não almoço em restaurante chique, eu sou operário, sou trabalhador, como na minha casa. E quando como em restaurantes de pessoas humildes como eu, e com o preço que cabe no meu bolso. Então eu não vou passar nunca por esse desgaste e esse dissabor, entendeu? Mas então, e aí, veja, por que aconteceu isso? Porque, e aí, lógico, agora a gente tem informações. Quem prometeu 3 secretarias de governo para o Crespo não foi o Lippe. Quem prometeu 3 secretarias de governo no acordo para o Crespo, para o DEM fazer campanha para o Lippe, foi um empresário que estava no grupo de apoio, que é ex-prefeito de Sorocaba, ex-deputado federal, que, pelo menos que me informaram, foi o ex-deputado federal Flávio Chaves, que prometeu para o Crespo 3 secretarias. Quando chegou a conversa para o Lippe, ele falou, não, eu não te prometi 3 secretarias, eu nunca fiz esse acordo com você. Aí começou toda a briga mais pessoal, de desgaste, e com espaço. O Crespo é um político esperto, experiente, ex-deputado, sabe? Sempre foi malandro politicamente falando, a gente conhece, entendeu? Me considera, me respeita. E essa briga, ela compara-se Arnaud e Renato Amari. Ou um pouco mais acirrado, inclusive. Vamos dar continuidade? Vamos lá, gente. O Luiz Donizete, do Novo Mundo, nos acompanha. A Maria Lourdes Silva, do Rio Acima, manda Feliz Dia das Mães a todos. A Aparecida Brito, do Rio Acima, também manda Feliz Dia das Mães. Valquíria Ferraz, do Jardim Europa. Ariovaldo Leite, do Jardim Paraíso, manda abraço a